Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E hoje vamos falar sobre a assessoria executiva digital. E para isso recebemos aqui no estúdio da Rádio Ninter a Adriana Tchaikovsky, ela que é coordenadora dos cursos de secretariado, assessoria executiva digital e também do secretariado executivo da Uninter. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Evandro. É um prazer estar aqui com vocês, né, a audiência que nos acompanha. Nós tivemos a oportunidade de conversar há alguns anos, né, Evandro? E eu fico muito feliz em retornar para falar dessa área tão interessante que é a assessoria executiva digital. E vocês aqui, né, no estúdio novo, nessa área muito nova. E agradecer a você, a toda a equipe, a central de notícias da Uninter, que sempre abre as portas para a gente ter novos conhecimentos e fazer esse intercâmbio. É isso que é muito bacana. E eu estou à disposição aqui para a gente conversar o que você desejar, né, saber sobre a área de assessoria executiva digital, e vamos conversar porque vale muito a pena e desperta muita curiosidade. O que tem acontecido e por que essa área está em crescimento? Com certeza, professora Adriana. Eu que agradeço, né? Nós da Rádio Ninter agradecemos por você estar aqui hoje, né? Aqui presencialmente aqui na Rádio Ninter, né? Concedendo essa entrevista para falar um pouco dessa temática que é assessoria executiva digital. Para falar um pouquinho da Adriana, né? A Adriana, ela é doutoranda em Educação e Novas Tecnologias, ela é mestre em Administração, especialista em Gestão de Organizações Turísticas e Hoteleiras, especialista em Marketing e Comunicação, graduada em Administração e Turismo. A professora tem aquela também relação direta assim, com o turismo, as suas pesquisas também tá relacionado a isso, né? E também... Mas o tema de hoje é sobre assessoria executiva digital e a gente se pergunta, a gente está vivendo uma revolução digital e a primeira pergunta que eu faço para a professora é como que a gente pode se adaptar e como a assessoria executiva digital pode nos ajudar. Evandro, é legal quando a gente fala do que tem acontecido na nossa realidade e muitas pessoas dizem, meu Deus, será que eu vou dar conta? São várias informações, não estou conseguindo dormir. E se a gente for pensar em um minuto o que acontece em relação aos dados, às informações, é impressionante. Eu estava vindo para poder participar aqui do programa com vocês, quanta coisa eu já fiz nesse meu dia, falando da ideia presencial, mas também com o apoio da tecnologia. Então, hoje, o nosso mundo ele está muito mais dinâmico, é extremamente competitivo, são várias as transformações, as informações, a gente tem a presença, né, da tecnologia da informação, da tecnologia da comunicação, e não dá mais para a gente fugir desse contexto digital. Então, se a gente for parar, puxa, em um minuto, o que está acontecendo com os nossos dados? Quantas mensagens no WhatsApp a gente consegue passar, né, falando da população mundial, ou até mesmo da nossa rotina, vídeos no YouTube que são postados ou que são acessados, compras que são feitas nesse ambiente digital online, ambientes de streaming em que a gente acompanha as nossas séries, a gente vê os nossos filmes, a gente acessa as redes sociais, nós trocamos e-mails. E a partir dessa noção dos dados que estão tão presentes e que esses dados não dormem, as profissões precisam se atualizar. Então, nós observamos hoje que as organizações estão saindo só dessa ideia tradicional, estão caminhando para esse contexto digital. Algumas já nascem totalmente nessa ideia digital, só que a gente não consegue fazer nada sozinho, né, Evandro? Então, eu estou aqui com você, né? Você abriu essa oportunidade para a gente falar, então acho que juntos nós somos mais fortes. E se nós pensarmos nos gestores, nas organizações que estão nesse ambiente de turbulência, nessa mudança do presencial para o digital, ou dessa adaptação do híbrido, né, do digital, nem sempre os gestores e as gestoras vão dar conta de lidar com tudo que acontece na ideia digital. Por isso que surge essa oportunidade de nós falarmos da assessoria, né? Um suporte, alguém que possa facilitar, que possa te dar uma ajuda, algumas atividades que você não vai dar conta, talvez não façam parte das suas habilidades, você precisa dar conta dos teus dados, da sua organização, né? da ideia profissional, mas vai ter alguém que vai te ajudar.
com atividades administrativas, cuidando das suas redes sociais, cuidando dos seus documentos, dando essas orientações para que você lide melhor com esse contexto digital. Se a gente for parar, puxa, como é que eu vou fazer a gestão da minha carreira pensando, né, da saída do tradicional para esse digital? Será que alguém pode me ajudar? E a gente, opa, tem um assessor executivo digital que pode dar esse suporte. Não tenho ainda tantas competências ou habilidades para cuidar da minha rede social. Será que alguém pode me ajudar? E aí surge essa figura do profissional de assessoria executiva digital. Quando nós pensamos no curso, Evandro, fizemos várias pesquisas, mas uma situação que nos chamou muito a atenção foi a conversa que nós tivemos com digital influencers. E a gente não tem muitas vezes noção o que está por trás, né, desses profissionais. E eles falaram, eu preciso muito de alguém que cuide da minha vida enquanto eu estou produzindo os meus conteúdos, né? Estou trabalhando nas minhas redes sociais, estou fazendo as minhas divulgações. E aí esse cuidar da vida nos despertou. Não, tem que ter alguém que possa dar esse suporte, né? Que possa dar essa assessoria. E aí a gente foi caminhando, pensando na estruturação do curso para poder formar profissionais capacitados que lidem tanto com o contexto físico, mas principalmente digital, né? Para apoiar essas pessoas que estão nessa turbulência, que precisam lidar com esses dados, precisam lidar com as suas carreiras, precisam lidar com as suas empresas, né? Nesse contexto digital. Então, esse eu acho que é o pontapé, né, do curso de assessoria executiva digital e uma justificativa. O que nós observamos no nosso contexto que nos deu essa força, né? A gente passou a acreditar que a gente precisa de profissionais capacitados nessa área. Uhum. Perfeito, Adriana, perfeito. E aí, pensando nesse caminho, a gente poderia falar um pouquinho, de fato, quem é o assessor executivo digital, de fato, e essas habilidades necessárias, habilidades e competências que ele precisa desenvolver, né, para ter essa capacidade profissional de exercer, né, ajudar essas pessoas que estão principalmente nesse campo digital que está cada vez presente mais nas nossas vidas. Com certeza, a gente não tem como fugir. Esses dias eu estava conversando com uma professora que trabalha conosco aqui na Uninter e ela falou, nossa, eu gostaria tanto de contar com alguém que me ajudasse a organizar os meus documentos, que pegasse os meus certificados e colocasse nas plataformas, né, que nós atualizamos, né, os nossos currículos, porque eu nem sei muitas vezes onde que eu participei de um evento, onde que vai esse meu curso? Participei, né, publiquei um artigo, onde que eu realmente coloco esse documento, né, nessas plataformas para poder divulgar. Então, o assessor executivo digital, a primeira coisa que eu posso dizer é que é um profissional muito dinâmico e que enxerga nesse ambiente digital, Evandro, uma possibilidade de negócio e uma oportunidade para empreender. E então é um profissional que vai lidar muito bem com as ferramentas digitais, é um profissional que vai ter jogo de cintura, porque ele não vai atender muitas vezes a uma única organização ou a um único profissional, né? Ele pode ter uma abertura do seu leque e atender várias pessoas ao mesmo tempo. Vai precisar ter um baita cuidado com seus contratos, com a atenção que vai ser dada aos seus clientes, mas que vai prestar todo esse serviço de assessoria. Então, esse dinamismo, essa atenção ao uso das informações, trabalhar com segurança, saber realmente o que é um serviço de assessoria, o que pode ser feito, o uso correto das ferramentas digitais, cuidar com os direitos, né, do consumidor, com o uso correto a partir, né, da nossa legislação que a gente tem para lidar com essas informações no ambiente digital, para não prejudicar a imagem de alguém, que entenda muito bem das redes sociais, que entenda desse ambiente de gestão de imagem, gestão das próprias redes sociais, que lide com o processo de comunicação. Então, alguém que esteja preparado
para fazer esse suporte a essas organizações que queiram sair do tradicional para o digital ou que já se lançaram nesse contexto digital, não vão conseguir dar conta de tudo e vão precisar de alguém que possa fazer suas atividades administrativas, cuidar do seu processo de comunicação, cuidar dos seus negócios digitais, cuidar às vezes até da sua gestão, né, da carreira, fazer projetos para desenvolver novas competências desses profissionais e também das organizações. Então, uma área muito interessante e muito necessária, né? A gente observa que as pessoas precisam de alguém que possa acompanhar, andar, né, de maneira conjunta para crescerem juntos. Legal, professora Adriana. E aí, né, a gente pode falar um pouquinho do campo, né, de atuação desse profissional, né? Como que a gente pode... como que ele pode se inserir, né, no mercado de trabalho, né, nesse mundo cada vez mais digital que a gente está vivendo? A gente pode destacar aqui, Evandro, 3 áreas bem interessantes. A primeira são as organizações. Então, o assessor executivo digital ele pode prestar os seus serviços diretamente às organizações. Aí a gente pensa, mas só no contexto digital pode ser que ele tem que se deslocar presencialmente, né, fazer uma reunião. Então, a gente pode dizer que nessa ideia presencial, mas principalmente na visão digital. Então, ele pode atender as organizações, mas 2 linhas que nos chamam a atenção. Profissionais liberais, então médicos, né, profissionais da área da saúde, que têm um conhecimento amplo da questão da saúde, mas as atividades administrativas, ou às vezes cuidar da própria agenda, às vezes eles não dão conta, né, cuidar do aspecto financeiro do seu consultório. E eu queria aproveitar, Evandro, até colocar um exemplo que aconteceu na minha família e que me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a perceber, realmente, é um diferencial quando você conta com o serviço de um assessor executivo digital. Eu precisava agendar uma consulta para minha filha mais velha. Eu recebi a indicação do pediatra e eu liguei nesse consultório para poder fazer o agendamento. Aí a pessoa que me atendeu nesse consultório disse, olha, a doutora X, né, ela pode agendar, mas você precisa conversar com a equipe dela. Eu parei para pensar, então talvez seja um consultório que permite que médicos exerçam, né, as suas atividades, né, emprestem os seus espaços, cedam os seus espaços, e há as equipes próprias dos médicos que fazem o agendamento. Aí liguei para esse outro número, que era, né, específico da equipe dessa doutora para agendar, o atendimento já era outro, Evandro. Né? A forma como a pessoa conversou comigo, eu já comecei a sentir uma diferença. Aí agendei, fui até esse local, a minha filha, né, foi consultada, e assim que finalizou a consulta, eu já recebi mensagem, né, verificando como que tinha sido essa consulta. Coisas que muitas vezes a gente não recebe, né, Evandro? Diferente. É muito diferente. Falei, não, tem algo por trás, tem um profissional muito bom que está dando suporte a essa doutora. Passaram-se alguns dias e a doutora disse realmente que era para a gente avaliar, né, a situação, em caso de alguma emergência retornar. E essa assessora da médica estava me mandando as mensagens para ver como que a minha filha estava evoluindo. E muitas vezes a gente não acompanha isso. Estava me chamando muita atenção. E aí quando eu fui, né, conversar com essa pessoa, eu percebi que ela foi contratada por essa médica para fazer toda essa assessoria em questão da agenda, do suporte ao cliente, porque era uma médica que atendia em diferentes consultórios, mas que não queria perder aquela chance de dar uma atenção especial a todas as crianças que precisavam de uma atenção dela. Então já fez essa diferença, né, ter um assessor cuidando dessa agenda. Então, eu falei, né, das organizações, dos profissionais liberais. Então, nós temos assessores executivos digitais que se especializam para atender esses profissionais da área da saúde. Eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha na área da saúde e um dia fez um comentário. Eu precisava mexer, né, nas minhas redes sociais, publicar algumas coisas que eu faço, né, para quem sabe ter mais pacientes. Eu falei, olha, vamos pensar no assessor executivo digital, ele pode cuidar das suas redes sociais, né? E hoje a gente percebe que é uma área em que existe uma atuação muito diferenciada do assessor para dar esse suporte às redes sociais de profissionais que são da área da saúde. Quando a gente fala também, Evandro, dos profissionais liberais, a gente pode pensar nos advogados. Então, há assessores executivos digitais que atendem
diretamente aos advogados. Então, se especializam nesses termos mais técnicos, né, das legislações, então atendem diretamente, seja no cuidado da agenda ou outras atividades. E teve uma vez, Evandro, que eu estava conversando, né, com os alunos numa aula de abertura de uma das fases, e um aluno que ingressou no curso falou: olha, eu sou formada em gastronomia e eu estou no curso de assessoria executiva digital porque eu percebo diferentes dificuldades por parte dos gestores e gestoras de restaurantes ou de empreendimentos da área de alimentos e bebidas. Então, eu vou me especializar para prestar assessoria para eles. Então, é uma área que às vezes a gente nem imagina, mas que ele pode, de maneira virtual, atender diversos restaurantes e ajudar nessa gestão desses restaurantes, que ele já tinha formação em gastronomia. E uma terceira área que nos chama muito a atenção, que é bem interessante quando a gente fala do assessor executivo digital, são os profissionais da economia criativa. São os profissionais digitais. Então, um digital influencer, né, alguém que tem os conteúdos e tem um blog, né, ou que tem o seu canal no YouTube, pode contar com o suporte de um assessor executivo digital para ajudá-lo nesses conteúdos, como também em algumas situações da sua rotina, dos seus processos, que esse digital influencer, por exemplo, não vai conseguir dar conta, mas ele pode contar com o suporte total de um assessor executivo digital. Então, organizações que a gente pode destacar, os profissionais liberais que buscam bastante e os profissionais da economia criativa. Olha só que dicas interessantes, né, da professora Adriana. É uma profissão que está aumentando cada vez mais, a gente vê a necessidade, né, de ter esse profissional atuando, né, ajudando cada vez mais as nossas vidas, né, seja das organizações ou das pessoas. E a professora, então, trouxe alguns exemplos de atividades também bem legais, aí já falando, então, do mercado de trabalho. E aí, professora, queria que você falasse um pouquinho da duração do curso, né, que a gente tem aqui na Uninter, a modalidade, os diferenciais, e também explicar um pouquinho o que é o tecnólogo, né, porque é um curso de tecnologia. Sim. Antes até da gente falar do curso, eu recentemente fiz um trabalho com a professora Rafaela, que trabalha comigo, né, no curso de assessoria executiva digital. A gente acompanha os egressos. Então, quem já concluiu o curso de assessoria, de que forma está no mercado de trabalho, o que aparece no seu LinkedIn. Eu fiquei tão feliz, Evandro, de ver de que maneira eles estão tendo esse destaque, porque eu e a professora Rafaela, a gente foi conversar com esses alunos por meio do LinkedIn. Então, eles mencionavam, né, que tinham feito conosco, né, o curso de assessoria executiva digital, e algumas áreas que nos chamaram a atenção, né? Alguns profissionais foram para o apoio a negócios digitais, outros profissionais, quando a gente acessou o LinkedIn, caracterizava suas atividades na assessoria digital, outros na gestão das redes sociais. Então, aquilo que a gente tem conversado, né, das principais atuações, foi muito bom de ver no LinkedIn. Então, a gente deixa até a dica para quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, quando forem, né, atualizar o seu LinkedIn, podem mencionar, né, a Uninter, e aí a gente vai poder fazer também todo esse acompanhamento e vocês vão poder ter também essas orientações, não é porque a gente finaliza um curso que deixa, né, de fazer parte aí da família Uninter. Então, o curso de assessoria executiva digital, Evandro, ele tem a duração de 2 anos. Recentemente a gente passou por uma atualização, né, do curso, da grade. Nós temos novas resoluções do Ministério da Educação, principalmente a respeito da inclusão das atividades extensionistas, das diretrizes para uma educação muito mais tecnológica, profissional. E nós tivemos essas atualizações, mas o curso ele tem a duração de 2 anos. No total são 1.800 horas, passa super rápido, né? E ele se estrutura por módulos, e esses módulos a gente chama de unidades de formação de competências. E essas disciplinas, elas são estudadas pelos pares, né? Então, nós, nesses módulos, temos as fases. Nas fases, os alunos recebem principalmente 2 disciplinas, que são as principais, e elas são muito interdisciplinares, né? Elas se complementam e isso ajuda muito.
A diferença, né, do bacharelado para o tecnólogo é muitas vezes pela duração do curso. O tecnólogo tem todo o reconhecimento do Ministério da Educação, tem toda essa visão prática aos alunos e ele tem uma duração um pouco mais enxuta quando a gente fala de um bacharelado ou até mesmo de uma licenciatura. Mas sem perder a sua essência, sem perder os conteúdos que os alunos precisam aprender, né, os contatos com os professores, todas essas disciplinas. E aqui na Uninter, nós temos o diferencial, Evandro, que chega um momento que o aluno vai poder personalizar a sua grade. Então, nós temos aí a oferta do curso em mais de 700 polos, né, quando a gente fala das regiões brasileiras. O curso de assessoria executiva digital também é ofertado nos polos da Uninter nos outros países que nós também estamos presentes. Então, no início, eles têm as suas disciplinas regulares, mas a partir do segundo módulo, né, da segunda unidade de formação de competências, eles já podem fazer as escolhas das disciplinas eletivas. E eu acho que isso é um grande diferencial, Evandro, porque eles podem buscar as disciplinas que mais se adequam ao planejamento que eles têm para a sua própria carreira, aquilo que mais chama a atenção. Daqui a pouquinho, né, a gente vai conversar sobre esses perfis, se eles desejam algo mais empreendedor ou se eles querem atuar diretamente no desenvolvimento, no apoio a essas outras pessoas. E os nossos professores sempre estão, né, se atualizando, são profissionais da área que produzem os materiais, que participam conosco dos nossos encontros, dos nossos eventos. Nós temos também uma equipe de professores muito preocupada com as reuniões, em acompanhar, em ver como que estão essas disciplinas, se a gente precisa atualizar, se a gente precisa fazer um ajuste. Nós temos representantes discentes, né, alunos que sempre conversam conosco, estão nas nossas reuniões para fazer um curso de qualidade, né, um curso de excelência, que é aquilo que a Uninter sempre privilegia. E quem faz assessoria executiva digital na Uninter ganha o curso de inglês, né? Isso aí a gente também precisa destacar que é algo muito importante. Mas duração de 2 anos, né? Estruturado por meio de módulos, isso facilita, a gente dá essa flexibilidade por estar na modalidade à distância, né? E também, para a gente aproveitar, né, o gancho, a professora falou um pouquinho sobre disciplinas, né, aí no meio da fala. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, alguma disciplina que você acha interessante citar, né? Sei que não vai dar para a gente falar todas, mas se você quiser citar algumas, bacana também. Tem muita coisa legal, Evandro, que a gente oferta no curso de assessoria executiva digital. Então, quando o aluno ingressa, ele vai ter contato com 4 disciplinas que a gente chama de um núcleo de acolhimento, né, que são as disciplinas mais introdutórias, para que eles percebam essa contextualização, uma ideia mais geral, e depois eles vão caminhando nas disciplinas mais específicas. Então, quando eles iniciam, primeira coisa, eles têm comportamento empreendedor, que é algo muito bacana, porque não é só você pensar, preciso realmente abrir o meu próprio negócio, mas é imaginar que a gente pode ser empreendedor em outras situações da nossa vida. Talvez em uma organização que não seja da nossa propriedade, em que nós somos os colaboradores e a gente pode atuar de forma inovadora e empreendedora. Então, isso já é, né, algo que chama atenção. Eles vão ter a disciplina de assessoria de negócios, que vai mostrar, puxa, o que é assessoria? O que é você assessorar um negócio? Né? Como que você inicia essa atividade? Comunicação organizacional, a gente tem uma disciplina de gestão da tecnologia e da inovação. Então, o que é a tecnologia, o que é a inovação? Antes da tecnologia, o que a gente pensar na técnica? Como pensar em colocar algo diferenciado no mercado. Aí nós vamos encontrar a disciplina de plano de negócios, modelos de gestão. A gente tem uma disciplina que se chama Gestão de Imagem Personal Branding. É muito legal, Evandro, porque mostra ao aluno, né, ao acadêmico da assessoria executiva digital, que ele pode ser um consultor de imagem, né, que ele pode ajudar essas pessoas a se comportarem nos espaços presenciais e também nesse ambiente virtual. A gente tem uma disciplina que é assessoria e gerenciamento virtual, que vai mostrar aos nossos alunos como abrir o seu próprio negócio, quando a gente fala da assessoria, se vai ter o seu negócio dentro, né, pensando no home office, ou se vai num espaço compartilhado. Então, essas ideias são muito interessantes.
marketing. A gente tem uma disciplina que se chama Digital Influencer, para entender, puxa, quem é esse profissional que eu vou poder assessorar, direito e legislação do consumidor, para você trabalhar de forma transparente, sabe, Evandro? A gente tem disciplinas voltadas também à gestão do fluxo de caixa, se você precisa assessorar, né, pensando na ideia financeira, também dá esse suporte, finanças comportamentais. A gente tem disciplina de ética, que é uma questão muito importante para a gente falar da própria responsabilidade social, de direitos humanos, né? Uma ideia transversal aí do nosso curso. Muita coisa boa, né? Se eu fosse falar de todas as disciplinas, a nossa rádio ia ficar assim umas 10 horas de duração. Mas aí dá aquela curiosidade despertar aquele algo mais. De visitar o nosso site, né? As nossas redes sociais para saber mais. E também acho que para a gente... É uma pergunta bem interessante para a gente falar, então, as diferenças do perfil profissional, né? Que a gente tem o empreendedor, né, e também de gestão comportamental. Que são essas duas linhas, né? Que o curso acaba ajudando. Queria que você falasse, então, sobre essas diferenças. Esses dois perfis. Muitos alunos, quando eles precisam escolher a disciplina, né, com base nos perfis, dá um nó na cabeça. Normal, Evandro, mas aí a gente auxilia, né? Porque eles não precisam ficar presos e fazer escolha sempre, né, só naquele perfil. Então, eles podem fazer a escolha naquele módulo de uma disciplina que é do primeiro perfil, depois fazer uma segunda escolha que é do segundo perfil. Então, eles podem ir fazendo nessa quebra-cabeça, como também fica livre caso eles queiram manter sempre num único perfil. Então, esses dois perfis. A gente tem o primeiro, a ideia do empreendedor, né, que você colocou, que seria o perfil do assessor digital. Então, aquele que quer contribuir com as organizações, com os profissionais liberais, com os profissionais da economia criativa, nas suas atividades administrativas, nos seus processos de negócio, nos seus processos de comunicação, em cuidar das redes sociais. Então, aquele que vai ser o braço direito de um gestor e de uma gestora, ou do médico, da médica, né, que vai assessorar diretamente esses profissionais ou essas organizações. Quando a gente vai para o segundo perfil, é algo muito interessante, Evandro, porque esse gestor comportamental é como se a gente pensasse num assessor de desenvolvimento. Então, se eu tenho uma dúvida sobre como que eu preciso fazer a gestão da minha carreira nesse contexto digital, ou posso desenvolver novas competências para lidar melhor com esse contexto digital, com quem que eu vou conversar? Né? Quem que poderia me dar esse suporte? Quem que poderia me dar essa assessoria? Então, seria um perfil mais de apoio a esses profissionais, ou às vezes até para as organizações que queiram desenvolver as suas novas competências, mas pensando nessa nova carreira ou nessas competências para lidar melhor com esse contexto digital. Legal, professora Adriana, trazer essas diferenças, né, de perfil profissional é bem interessante para a gente saber também qual o caminho, né, como adaptar também as intenções, né, desse aluno ou aluna. E aí, professora, queria então que você deixasse então umas dicas finais, um convite. Se a professora sei que a professora também tem página, né, do curso, né? E agradecer então já a professora por falar sobre essa profissão, né? O quão ela é importante, né, para as pessoas e para a sociedade, né? Contribuir da melhor maneira. Ai, Evandro, passou super rápido, né? Essa nossa conversa. Então, quem sabe a gente tem aí uma conversa número 2, né? Para a gente falar mais sobre assessoria executiva digital. Mas para quem quiser saber mais, o curso de assessoria executiva digital, vocês vão poder acessar o site da Uninter, né? Nos cursos de graduação tem toda a informação sobre a assessoria executiva digital. Uma outra dica, nós estamos também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós temos um canal no YouTube, então é uma parceria, né, dos cursos de secretariado e assessoria executiva digital, então é secretariado e assessoria executiva digital Uninter. Então eu espero que vocês acessem, que vocês se inscrevam, né, que vocês deem like lá para nós, né, acessem, né, o sininho lá para as notificações para poder acompanhar. E eu acho que os alunos que pensam em investir no ensino à distância, no curso de graduação, no curso de assessoria executiva digital, vale muito a
pena, né? A gente se transforma, né, Evandro, quando a gente está numa graduação, nós crescemos, é um aprendizado muito interessante, porque ao mesmo tempo que os professores estão fazendo esse contato com os alunos aprendem, os professores aprendem, os alunos vão poder conhecer profissionais, às vezes acadêmicos do curso, que estão em diversas regiões do país e fazer parte da história da assessoria executiva digital. Então, sempre investir, não desistir, acreditar no potencial, porque vale muito a pena. Quando a gente está numa graduação, a gente finaliza uma graduação, Evandro, daí a gente já quer fazer outra, né? Ou às vezes a gente quer aprimorar, e é um caminho muito válido, e eu acho que a gente precisa investir de maneira contínua, né? E pensando no nosso papel, né, na sociedade, em trabalhar de maneira, né, mais justa, com qualidade, com ética, que eu acho que isso que o mercado precisa, os nossos clientes precisam. Então, se a gente tem profissionais capacitados, com uma formação, com esse cuidado que nós temos aqui na Uninter, eu tenho certeza que não é só o retorno financeiro, mas é o retorno, né, de crescimento profissional, crescimento pessoal e fazer o bem para o outro, né? Porque você vai trabalhar com qualidade, isso vai fazer com que as outras pessoas também fiquem felizes. E eu só tenho a agradecer, né? Um momento muito importante para a gente falar de uma área aí de muito interesse, que a gente tem esse crescimento. E eu fico sempre à disposição, Evandro, né, à sua disposição, à disposição aí da equipe, para conversar e trazer essas informações para a nossa audiência, para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Então, só agradecer a professora Adriana Tchaikovsky, hoje falando sobre o curso de assessoria executiva digital, trazendo essa curiosidade, né, esses conhecimentos da área, e também, só reforçando também que a professora também é coordenadora dos cursos de secretariado e também de secretariado executivo da Uninter. Então fica a dica para conhecer também esses outros cursos aí, demais cursos da Uninter. Então, a gente se despede do programa Sua Carreira, né? Só tenho a agradecer à professora Adriana por estar conosco hoje aqui, e você que acompanhou esse programa também, aí do outro lado. Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço.